Infelizmente, quem lida com cidadania italiana, mais hora, menos hora, vai ter que chegar para alguém, depois de uma análise de documentos, e dizer: você não tem direito à cidadania italiana. É um assunto horrível, mas a gente tem que tratar dele e hoje nós vamos falar sobre isso. Roda a vinheta. Bom, é o seguinte, se você já me acompanha há algum tempo, você já sabe que eu falei sobre isso em várias lives e tal, mas eu nunca fiz um vídeo específico para tratar da coisa mais importante na transmissão do reconhecimento da cidadania italiana, que é a filiação, que é a verificação da transmissão do pai ao filho. E é disso que nós vamos falar aqui hoje. Já tem um vídeo no canal, por exemplo, que eu falo sobre impedimentos da cidadania italiana. Lá eu falo sobre CNN, CPN, uma série de coisas. Mas aqui a gente vai tratar única e exclusivamente da transmissão da cidadania italiana, de todos os seus ascendentes. Para isso, você precisa primeiro entender que existem duas situações que garantem a transmissão da cidadania italiana de um pai para um filho. Tá? E uma dessas, você não precisa garantir as duas coisas, essas duas situações, mas uma delas tem que ser garantida. Se você não conseguir comprovar nem a primeira nem a segunda, que eu vou te passar aqui daqui a pouco, você não tem direito ao reconhecimento da cidadania italiana. Ponto. Não há como buscar judicialmente amparo, não tem. E é horrível. E eu espero que essa não seja a sua situação. Mas o fato é, vão ter pessoas, felizmente é uma minoria da minoria, que não vão conseguir obter o reconhecimento da cidadania italiana por esse motivo, pelo motivo que nós vamos tratar neste vídeo, tá bom? Então, vamos lá, vamos então trabalhar para verificar e, se Deus quiser, descobrir que não é o seu caso. Vamos lá. Existem duas situações pelas quais nós dizemos que houve a transmissão da cidadania italiana de um pai para um filho, tá? Então, primeira coisa, nós vamos começar a falar genitor neste vídeo. Então, por quê? Porque é difícil falar pai, porque às vezes eu falo pai e você pode entender que é somente o homem, mas pode ser a mulher também que transmite a cidadania italiana. Então, nós vamos falar agora de genitor. O genitor pode ser o pai ou a mãe, tá bom? Então, tá. Primeira situação. É importantíssimo que na certidão de nascimento do filho conste que o genitor que lhe transmite a cidadania tenha sido o declarante explícito no documento. Calma que você vai entender. Só repetindo. Na certidão de uma determinada pessoa, é necessário que o genitor que lhe transmite a cidadania italiana tenha sido declarante. Como que a gente observa isso? Vamos imaginar então que a sua linha de ascendência ela começa no seu bisnono. O seu bisnono é seu avô italiano. Foi o cara que saiu da Itália e deu origem ao seu direito, certo? Muito bem. O seu bisnono é italiano, que ele nasceu na Itália, e você precisa garantir que ele transmitiu a cidadania para o filho dele, que seria, nesse caso, o seu avô. Tá? Vamos usar aqui o seu bisnono e o seu nono. Você vai pegar a certidão de nascimento do seu nono em inteiro teor, no formato inteiro teor, porque certidões simples não trazem todos os dados que nós precisamos. Então você vai pegar essa certidão em inteiro teor e lá você tem que garantir que esteja escrito o seguinte: aos 6 dias, no mês tal, compareceu fulano de tal, que é o pai, e declarou que no dia XYZ nasceu seu filho, o qual recebeu o nome de Cicrano da Silva Sauro, filho dele declarante, e de sua mulher, ou sua esposa, ou sua amaziada. Aí não importa sequer se ele era casado com a mãe. Importante é que, neste caso, nós temos a declaração explícita. Por quê? A pessoa foi lá e ela declarou que nasceu seu filho e ele vai ter o nome tal, que nasceu na data tal, filho dele declarante, junto com outra pessoa. Essa é uma das situações que a gente resolve o problema. Como a gente diz, a gente sana o problema da transmissão da filiação. Mas lembre-se, nós estamos falando, usando como exemplo o seu bisnono, tá bom? Você precisa confirmar, então, na certidão do seu avô, do seu nono, que o pai dele fez isso. Vamos colocar uma linha aqui de bisnono, nono, pai e você. Na certidão do seu pai, você tem que verificar a mesma coisa. O declarante foi o pai dele, ou a mãe, no caso, o genitor que lhe transmite a cidadania italiana? Foi. Beleza. Na sua certidão, a pessoa que te transmite a cidadania, que pode ser seu pai ou sua mãe, também foi o declarante na sua certidão? Resolvido o problema. Você tem direito à cidadania italiana e agora você vai buscar outros elementos para saber se tem que fazer alguma coisa. Como, por exemplo, se existir variações nos documentos, você vai ter que retificar e corrigir isso.
Mas o fato é, o princípio mais importante, que era a verificação da filiação e da transmissão da cidadania italiana, aconteceu em todos os seus ascendentes. Agora, o que acontece se em alguma dessas situações o declarante não foi a pessoa que transmite a cidadania italiana? Aí você precisa então obedecer a segunda situação, que é o casamento civil entre os genitores. Um exemplo. Imagine que você pegou a certidão do seu avô e lá está dizendo o seguinte, que aos tais dias do mês tal compareceu ciclano blá blá blá, que não é o seu avô italiano, então, ou seja, já não é o seu bisavô. E aí este fulano que você nem sabia, nem sabe quem é, porque tem um nome que não tem nada a ver com a sua família, declarou que aos tais dias do mês tal nasceu o nome do seu avô, filho do seu compadre ou filho do seu amigo. E aí vem o nome do seu bisavô e de sua mulher, blá 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 blá, casado civilmente em tal lugar. E aí você vai e descobre que existe a certidão de casamento, você já tá com ela em mãos, do seu bisnono, da sua bisnona, e aí você conseguiu então resolver o problema. Mais uma vez, o problema da filiação foi sanado. Por quê? Porque entende-se que filhos nascidos na constância do casamento, olha que nome bonito, filhos que nascem quando os pais eram casados civilmente, automaticamente são considerados filhos legítimos. Esta situação de casamento dos genitores legitima este filho. Olha que bonito. Então veja, de novo, você tem que verificar, e isso vai ser em todos os documentos. Então um caso muito comum é quando o próprio requerente, no caso você, tem uma mulher na sua linha de transmissão. Então, digamos que é seu bisnono, avô, mãe e você. No Brasil, normalmente, as mulheres não vão declarar a criança, porque ela ainda está no hospital. Normalmente, são os pais que vão declarar as crianças, os pais masculinos, né? E neste caso, quando você tem uma mulher, então, repetindo, tá? Para deixar claro, bisnono, avô, mãe e você. Muito provavelmente, na sua certidão de nascimento, não vai estar escrito que a sua mãe foi o declarante. Vai estar escrito o seu pai, porque sua mãe ainda estava no hospital, certo? E aí você já não consegue resolver a primeira situação, que é a declaração explícita do genitor. E aí qual é a segunda opção? Os pais foram casados civilmente? Quando você nasceu, seus pais eram casados? Sim. Ou então seus pais se casaram posteriormente? Depois que você nasceu, você tinha 1, 2, 3, sei lá, 10 anos, seus pais se casaram? A partir do momento que eles se casaram, aí sim você foi legitimado por esta união civil dos seus pais. E aí resolvido o problema. Agora, o problema nasce quando você tem uma certidão, sei lá, do seu avô. O seu avô não foi casado com a sua avó, eles simplesmente eram amaziados. Tiveram o seu pai, por exemplo, e o seu pai não foi reconhecido pelo genitor que lhe transmitiria a cidadania, no caso o seu avô. Foi outra pessoa, porque ele estava lá. E aí você não consegue nem a primeira situação, nem a segunda. E não há o que fazer. Não existe. Quer dizer, na verdade até existe uma situação que é a seguinte. Se a pessoa que não reconheceu este filho ainda estiver viva, ela pode solicitar o reconhecimento da sua própria cidadania primeiro. A partir do momento que ela obtiver o reconhecimento da sua cidadania italiana, ela pode então ir junto com este filho num cartório. Eles vão fazer uma declaração de paternidade ou maternidade, e essa pessoa que não tinha o direito, ela vai poder então fazer o processo de eleição da cidadania italiana. Alguns comunes vão entender que não precisa fazer um processo de eleição. Isso seria esta declaração de paternidade ou maternidade, também sanaria o problema. Não tem como a gente determinar. Isso é uma discussão que existe até na Associação Nacional dos Oficiais de Estado Civil e Anágrafo, que eu não vou entrar nesse mérito neste momento, tá bom? Se este for o seu caso específico, você precisa pensar um pouco e lidar com isso. Eu sei que isso vai ser um caso de uma minoria. A maioria de vocês, ou seja, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente vai ter uma das duas situações. Ou o genitor que transmite a cidadania vai ser o declarante na certidão dos seus filhos, e aí vai resolvendo-se os problemas. Ou, na falta dessa declaração explícita,
vai ter o casamento entre os pais. E isso também resolve o problema. Agora, se tem uma pessoa que já faleceu, nunca declarou, não tem como fazer uma declaração agora de paternidade. Não existe, não há o que fazer. Infelizmente, não há o direito ao reconhecimento. É horrível. E acredite, a pior coisa que existe é você ter que chegar para alguém e falar assim, olha, você não tem o direito. O que eu costumo dizer atualmente você não tem o direito por esta linha. Verifique se você não tem uma outra linha de ascensão, porque nós podemos ter mais de uma linha. Eu fiz a minha cidadania pela linha paterna, mas do meu avô, mas eu poderia ter escolhido pela linha da minha avó. Eu também teria, eu tenho este direito. Então, nem sempre está perdido, mas às vezes sim. Infelizmente, é um problema. Sinto muito. Você não tem o direito. As pessoas ficam procurando, de alguma forma, resolver um problema que a legislação italiana não aceita. Não tem o que fazer, tá bom? Então eu espero realmente que não seja esse o seu problema. Se você tiver qualquer dificuldade, nós temos vários vídeos aqui no canal que podem te ajudar, tá bom? Inclusive verificação de documentos, esse tipo de coisa, você consegue em outros materiais. Se você está chegando agora no canal, dê uma olhada em outros vídeos aqui que eles podem também te ajudar a resolver determinados problemas que você porventura possa ter no seu processo, tá bom? E um grande abraço, não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito ainda no canal, clica no joinha se você não clicou. Se você gostou desse vídeo, agora, nesse momento, ó, clica aqui embaixo, não vai custar nada. E deixa um comentário. Se você não gostou desse vídeo, porque por algum motivo, deixa aqui pra eu entender o porquê que você não gostou. Vamos conversar, isso daqui é uma via de mão dupla. Tem gente que fala assim, eu não gosto porque o Fábio faz isso. Mas aí a pessoa não fala pra mim que ela não gostou. Às vezes, antigamente, muitas pessoas diziam o seguinte, o Fábio é muito prolixo, ele demora muito pra falar. Só que eu só mudei a forma de fazer vídeos e falar menos quando estas reclamações começaram a vir pra mim. Eu não tenho nenhum problema, não levo nada pro lado pessoal, fiquem tranquilos. Mas, por outro lado, se você gostou e se você quiser fazer um elogio, também nós gostamos. Inclusive para nossa equipe, o Felipe que faz a edição do vídeo, a galera que me ajuda também no roteiro, esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso. Esse espaço é nosso, esse espaço é de vocês, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Arrivederci!